Bem-vindos a mais um estudo sobre o plano do Eterno para com o povo de Israel. Hoje nós estamos iniciando uma série que se titula Em Busca das Tribos Perdidas de Israel. E hoje nós iniciamos essa série com a primeira parte de um estudo que se titula Socorrendo a Semente de Abraão. Estudassem os cristãos todas as profecias relativas ao Messias e eles descobririam que a maior parte dos crentes descendem de Israel ou têm uma conexão vital com ele. Estudassem melhor os judeus, o exílio das tribos perdidas, e eles descobririam que Yeshua é de fato o Messias prometido, que trouxe e está trazendo Israel de volta ao Eterno. Essa é a nossa temática de hoje, lembrando que o judaísmo vê na restauração das tribos perdidas de Israel um sinal, uma condição sem a qual nenhum homem poderia ser proclamado como Messias. No entanto, apesar de que Yeshua não propiciou ainda o retorno das tribos perdidas de Israel à sua terra, existem bilhões de gentios, centenas de milhares de judeus que creem nele como o Mashiach, como o ungido de Adonai. E isso traz um dilema muito sério. Seria a reunião das tribos perdidas de Israel um mito judaico? Ou esta é uma necessidade profética inabalável? E se o retorno das tribos perdidas é necessário, o que Yeshua tem feito para resgatá-las antes de reuni-las em seu glorioso retorno? E aqui eu quero já introduzir um elemento importante. Existem dois aspectos do retorno das tribos perdidas. O primeiro aspecto é o retorno ao Eterno de Israel. E o segundo aspecto é o retorno à terra de Israel. A primeira parte dessa missão está em pleno desenvolvimento. A segunda parte ainda aguarda o seu devido tempo, pois ela está revelada para restaurar-se, para ocorrer quando o Mashiach regressa. Portanto, nosso estudo visa dar resposta a essa interrogação. Qual é o papel do Mashiach no presente momento em relação às tribos perdidas? Na verdade, é preciso admitir que ambos, tanto judeus como cristãos, falharam na identificação da obra do Messias enviado às ovelhas perdidas. Estudassem melhor os judeus o exílio das tribos perdidas de Israel, eles descobriram que Yeshua é, de fato, o Messias prometido para trazê-las de volta. Que através dos seus shalichim, isso é, dos seus enviados, seus apóstolos, chamados diretamente por ele, essas ovelhas têm sido constantemente trazidas de volta a Adonai e as tribos perdidas da dispersão, assim como as ovelhas, têm sido levadas à fonte das águas através do ministério de Mashiach. Verdade é que nas gerações futuras, a natureza desse retorno pareceu perdida pela assimilação de elementos pagãos. O cristianismo desvirtuou as características do primeiro movimento nazareno, de maneira que ele se tornou quase indiscernível do restante do mundo. Os elementos de sincretismo estabelecidos entre a fé bíblica, a fé mosaica, da qual Yeshua é um sequencial, é um acompanhante e não um dissidente, essa fé
foi perdendo o seu brilho à medida em que os elementos do mundo gentil foram se fundindo com esses elementos judaicos e, aos poucos, foram fazendo com que eles desaparecessem. A chamada igreja cristã passa, portanto, a vestir-se de maneira diferente do Messias. E não estou falando da indumentária, não estou falando de costumes de vestimenta de cada comunidade, não é disso que eu estou falando. Estou falando de vestir-se no sentido de caráter, no sentido de comportamento, no sentido de identidade com a fé dos profetas. Isso, porém, não empalidece o mérito da obra inicial que levou Jacó a escrever as 12 tribos. Jacó é o Jacó, né? O conhecido como Tiago, a escrever as 12 tribos da dispersão, assim como a queda das gerações futuras não empalideceu o mérito da obra de Elias, o grande profeta de Israel. Notem esse paralelo que eu estabeleço aqui. Depois que Elias fez aquele grande processo, conduziu aquele grande processo de restauração da fé, depois que ele restaurou os altares do Eterno lá no Monte Carmelo, e o povo de Israel, em uníssono, disse: só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. E o profeta diz para eles: se é verdade o que vocês estão dizendo, tomem conta dos profetas de Baal e que nenhum deles escape. Então, o profeta Elias, começou a precipitá-los da montanha, e o povo de Israel voltou para suas casas como um fiel crente monoteísta. Apesar disso, com o passar do tempo, a obra de Elias vai perdendo sua força no coração das pessoas. No entanto, essa obra ainda brilha nas Escrituras e Elias ainda é um referencial de restauração. O que aconteceu com Elias, de certa maneira, é o precursor do Mashiach. Vai acontecer com a obra do Mashiach nos anos posteriores. Ele lega-nos uma mensagem pura e incontaminada do gentilismo do mundo pagão. Mas o que se segue depois é o abandono virtual e quase que permanente dos seus verdadeiros ensinos. E a chamada igreja cristã deixa de trajar-se com o caráter do Messias para estabelecer o seu próprio caráter, à semelhança do mundo gentil. Por outro lado, e agora falando dos cristãos, apesar de lerem que Yeshua foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus capítulo 15, versículo 24. Quem lembra do contexto dessa declaração, sabe que ela foi dita quando a mulher cirofenícia, não era israelita, vinha clamando atrás de Yeshua, pedindo por misericórdia em favor da sua filha, que sofria sob a ação de um demônio. Isso é um momento formidável da obra do Mashiach. Nós descobrimos que quando o Eterno quer, até os demônios são utilizados para conduzir uma alma a seus pés. Que foi o que aconteceu ali no Líbano. Não fosse o sofrimento daquela criança, a mãe não teria ido a Yeshua. Então, nem os demônios, irmãos, podem contra o propósito divino. Ao contrário, até eles conduzem indivíduos a se encontrarem com o Criador, como foi o caso manifesto da mulher cirofenícia. Entanto, quando ela vem clamando, Yeshua faz de conta que não está nem aí para os seus clamores, e Pedro insta com o Mashiach, despede-a, porque ela vem clamando, ela vem nos perturbando, ela está atrapalhando o nosso conversar. Mashiach para e diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ali há uma gentia
Ele disse que não foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas eu lembrava ainda nesse Shabat, durante o estudo da Parashá, que ato seguido, quando a mulher disse, depois dele afirmar, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos, os cachorrinhos também comem das migalhas dos seus pequenos donos, ele disse, mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme a tua vontade, conforme o teu desejo, conforme a tua súplica. E logo a seguir, Machia disse, nem em Israel eu encontrei uma fé tão grande. De todas as mulheres de Israel, ele não encontrou uma que tivesse a fé daquela mulher. Todavia, permanece a mensagem. Ele foi enviado somente às ovelhas perdidas de Israel. Mas ainda assim, aqueles que não são das ovelhas perdidas da casa de Israel podem e recebem as migalhas que caem da mesa dos donos. E essas migalhas são suficientes para despertar a mais profunda fé, a maior gratidão e o melhor serviço ao Criador. Ok. Os cristãos, apesar disso, ainda ensinam que os da casa de Israel, os judeus, foram alvos preferenciais do Mashiach, mas como eles o rejeitaram, então eles cederam o seu lugar aos gentios. É a teoria do supersessionismo, da cessação de Israel em relação aos favores divinos e da adesão dos gentios a esses favores, não como cooperantes com Israel, não como coparticipantes das bênçãos de Israel, mas como substitutos no alcançar das mesmas bênçãos. E é isso que o Evangelho deseja evitar, que nós tenhamos tal pensamento. Embora estejam sob efeito da obra de Yeshua, a quem conhecem por Jesus, os cristãos precisam entender que a missão primordial do Mashiach, sem negar favores aos gentios, como nós vemos com o que aconteceu com a filha da mulher cananeia, que foi sarada, foi libertada imediatamente, ou seja, sem negar as bênçãos a Israel, sem negar essas bênçãos aos gentios, Israel ainda é o alvo preferencial das atenções e do cuidado do Eterno. A obra gigantesca tem estado em operação no meio das ovelhas perdidas de Israel, espalhadas entre as nações, fundidas a elas e reconhecidas como gentios de direito. No entanto, isso não tem sido entendido como deveria. Em geral, a obra de Yeshua não tem sido percebida e se tem ignorado que sua missão primordial foi e ainda é Israel. O Eterno tem um caso de amor eterno com Israel. Um caso de amor que não o impede de castigar Israel, não o impede de descer a vara da sua ira contra ele, mas o impede de abandoná-lo. É um caso de amor perpétuo. E quando dizemos Israel, não estamos nos referindo aos judeus especificamente. Este é um erro comum e, de certa maneira, trivial cometido pelos cristãos, que quando falam de Israel estão pensando apenas nos judeus. Nada poderia ser tão errado como isso. Os judeus são parte de Israel, pertencem a Israel, mas não são Israel. Judeus pertencem a 2 tribos, Judá e Benjamim. Israel tem 12 tribos, de maneira que os judeus representam apenas 1/6 do componente humano do qual é feito Israel, a saber, as suas 12 tribos. Essa percepção seria muito clara se as pessoas parassem de responder
as suas próprias questões e se concentrassem em responder questões bíblicas. Afinal, o que faz com que milhões de gentios tenham se voltado dos seus ídolos mudos para contemplar o Elohim de Israel e crer nos seus profetas? O que motivou nações, então, predominantemente protestantes, como os Estados Unidos, a Holanda, a Dinamarca, ou massivamente católicas, como França, Filipinas, inclusive o Brasil, a votarem a favor da Resolução 181, a famosa resolução que trazia o plano de partilha da Palestina, um plano de partilha que tornou possível o nascimento do moderno Estado de Israel. Porque essas nações, posteriormente, reconheceram o Estado judaico como um Estado entre as nações. Mas as razões para se estabelecer um vínculo espiritual e biológico entre judeus, entre não-judeus e judeus, não param por aí. E outras perguntas clamam por resposta. Por que tantos milhões de gentios guardam o Shabat e se abstêm de carnes impuras? Poderia citar, por exemplo, o caso da Igreja Ortodoxa Etíope. Apesar de ser uma igreja católica, digamos assim, com sua própria autoridade, que é o patriarca de Addis Abeba, a capital do país, ou seja, não está vinculada à autoridade do Papa, mas é uma igreja católica, e, no entanto, eles não comem nenhum animal impuro, eles não comem sangue, eles guardam o domingo, mas também guardam o Shabat. Ou seja, eles conservam algo da raiz bíblica muito mais intensamente que os católicos do Ocidente. E o que faz isso? Por que centenas de milhões de judeus, de não-judeus, e crentes em Yeshua, celebram hoje as festas perpétuas de Adonai ordenadas na sua palavra? Vocês sabem, existem mais de 200 igrejas cristãs que guardam as festas bíblicas. Algumas são numerosas, outras são menores, mas é um fenômeno interessante. Tantos cristãos guardando as festas bíblicas, alguns grupos há dezenas de anos. Por que milhares de gentios estão prontos, inclusive, a fazer a mesma aliança de Abraão? Caso corriqueiro, um caso pitoresco, é o caso dos judeus negros da Etiópia, que professam o cristianismo, são os chamados Bnei Beta Israel, os da casa de Israel, e lá eles batizam as crianças volta ao 10º dia para fazer a circuncisão ao 8º dia. Olha que interessante. Por que eles fazem isso? Qual é a razão? A razão é que Yeshua foi constituído ministro da circuncisão. Isso é, em favor de Israel, a fim de que as promessas feitas aos patriarcas, de que por meio da semente deles fossem abençoadas todas as nações da terra, e para que os gentios tivessem em conta de que o povo de Adonai foi e ainda é Israel, e que com esse povo os gentios deveriam se alegrar. Vamos ver Paulo, de onde eu extraí o substrato para o pensamento que eu acabo de expor. Digo-vos, pois, que Yeshua, a Mashiach, foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, de Elohim,
para que confirmasse as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorificassem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Romanos 15, 8 e 10. Vamos reprisar aqui 3 elementos importantes deste verso. Primeiro, Yeshua foi ministro da circuncisão, o que significa que ele operou, ele trabalhou, ele pregou e ele agiu em favor do povo judeu. Ponto 2. Ele fez isso para que os judeus alcançassem as promessas feitas aos patriarcas por meio dele. A missão do Mashiach é fazer com que Israel alcance as promessas feitas aos patriarcas por meio dele, através de sua obra mediadora, através da sua ação vicária, sua vida, sua morte, sua ressurreição. E, por último, o objetivo é para que os gentios glorifiquem ao Eterno pela sua misericórdia, como está escrito. O que ocorre aqui é que, embora o Mashiach seja ministro da circuncisão, ele nunca se negou a abençoar aqueles que não eram do povo da circuncisão. Nós citamos o caso da mulher Cirofenícia, cuja filha estava endemoniada, mas nós podemos citar outro caso, que é o caso de Cornélio. Não, Cornélio não tinha problema com os demônios, ele era uma pessoa que temia o Eterno, era uma pessoa que assistia na sinagoga, era uma pessoa que tinha vontade de conhecer mais profundamente o propósito do Eterno, mas não a conhecia. E a ele foi enviado Pedro. Você vai dizer, mas Mashiach não estava mais. Cornélio era um centurião, era um oficial do exército romano, alcançado através do ministério de um discípulo de Yeshua. E se nós retroagirmos um pouco, nós temos o próprio Yeshua recebendo a visita de um homem. Ele traz um pedido, no mínimo, inusitado. Esse homem é um general romano, um oficial do exército romano, um centurião, e ele quer que Yeshua sare o seu servo. E Yeshua diz, tá bem, eu vou na tua casa, aguarda aí que eu vou chegando. E ele diz, não, Senhor, eu não sou um homem digno de que tu entres debaixo do meu teto. Só uma palavra que meu servo vai sarar. Em outras palavras, ele está dizendo, não é preciso que você vá. Eu creio que você pode sarar meu servo apenas por uma palavra. E ele viu em Yeshua um general de outro exército, que militava com outras armas, com as armas da palavra. Ele lembrou, eu tenho homens a meu comando, e eu digo a esse vai, e ele vai, eu digo ao outro vem, e ele vem, e tu também podes fazer a mesma coisa. Basta que tu ordenes que meu servo vai curar. E Mashiach diz, nem em Israel eu achei tamanha fé. Nós temos 2 pessoas muito grandiosas nessa história. A mulher Cirofenícia e o centurião. E de ambos Yeshua disse, não achei uma fé tão grande em Israel. Um homem, por um lado, uma mulher por outro, e uma grande fé, identificando os dois, apesar de serem gentios. Então, o fato de que Israel é a menina dos olhos do Altíssimo, o fato de que Israel é o alvo principal das suas bênçãos, não faz dele o alvo único das suas bênçãos. Também os gentios são abençoados, porque ele é o ministro da circuncisão para que os gentios glorifiquem ao Eterno. É preciso que os gentios se coloquem no seu verdadeiro lugar, no seu lugar designado pelo Altíssimo.
No entanto, há algo mais que precisa ser considerado, além da ordenança aos gentios para que eles se alegrem com Israel. Lembra que o texto diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Não é o seu povo, Israel, que vai se alegrar com os gentios. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando que os gentios vão se alegrar com o seu povo. E nós sabemos que o seu povo é Israel. A própria questão de por que tantos gentios creram em Yeshua, milhares de milhões através dos séculos, quando ele disse ter sido enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, deveria suscitar a pergunta: será que Yeshua falhou em trazer Israel e então se voltou para os gentios? Ou os gentios que ele está salvando são, em grande parte, em grande medida, descendentes de Israel sem que o saibam? Bem, é preciso que se saiba que a missão do servo de Adonai começa por restaurar as tribos de Jacó, de Jacove, prossegue trazendo de volta os desterrados de Israel e culmina com a conversão massiva dos gentios já durante o reino messiânico, sendo o Messias, Yeshua não pode deixar de cumprir a sua missão. As Escrituras, em ponto algum, dizem que Yeshua veio com a missão de salvar os judeus, mas não podendo cumprir essa missão, porque o coração deles era mais duro que o seu desejo de salvar, se voltou então para os gentios, como se estes fossem dotados de um coração melhor. Essa conclusão ignora tanto a palavra profética como a natureza humana. E a natureza humana, que todos estão debaixo do pecado. Isso quer dizer, meus amados, que espiritualmente falando, judeus e gentios não passam de mortos estendidos no cemitério da inércia espiritual. E são completamente incapazes de abrir caminho para fora de suas tumbas espirituais e passarem da morte para a vida. O Eterno tem o mesmo trabalho em converter o mais bondoso dos gentios do que em trazer a si o mais empedernido dos judeus. Afinal, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, Romanos 3, versículo 9. Então, o trabalho do Eterno é o mesmo para converter um judeu ou um gentil, porque todos estão debaixo do pecado, todos estão no cemitério da sua espiritualidade morta. Pelo menos todos, até que o Eterno os chame a uma nova vida. Isso, por si só, é suficiente para demonstrar que não havia alguma razão para o Eterno mudar de time, para ele largar Israel e pegar os gentios. Efésios 2:1. Uma vez que nenhum homem, judeu ou gentil, jamais cooperou na sua salvação antes de ser espiritualmente buscado, e quem busca é o Criador. Isso, meus amados, é claramente demonstrado na Brit Hadashah, como antes estava evidenciado no Tanakh, em especial nos Salmos, Salmo 14, versículo 2 e 3, que grandeza da graça. O Eterno olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse ao Eterno. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Logo, a suposição de que o Eterno passou por alto aos judeus e se voltou para os gentios, para a sua receptividade através do ministério de Yeshua, suposição que é tão acariciada pela igreja e tão cegamente difundida pelos protestantes, mesmo aqueles que têm o só a Escritura como divisa,
Tudo isso precisa ser abandonado rapidamente. Yeshua não é o Messias que falhou em sua missão de redimir a seu próprio povo, quando o seu próprio nome indica o contrário, pois o anjo disse a Yosef, o marido de Miriam, ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Missão de Mashiach, salvar o seu povo dos pecados dele. Então se trata aqui de uma obra eficaz, de uma obra infalível, que se há de completar, antes que o Mashiach retorne. Yeshua não conseguisse salvar a seu próprio povo dos seus pecados, atendendo que seu nome foi Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, então, efetivamente, ele não seria o Messias. E não se podia esperar que ele viesse salvar os gentios, porque afinal, se ele não deu conta de salvar os seus, como daria conta de salvar os que não são seus? Por outro lado, os judeus tendem a rejeitar o Mashiach sob a premissa de que ele não só não fez nada pelas tribos perdidas, como, depois de seu nascimento, também as duas tribos de Judá, São Benjamim e Judá, foram levadas ao cativeiro pelos romanos. Para muitos, esse segundo exílio, essa segunda diáspora, prova que o Messias não é o prometido. E aqui há um erro de interpretação tremendo. O Mashiach resgata as tribos perdidas de Israel no meio dos gentios e traz-las para a sua casa. Mas isso é a sua obra final. No momento, ele as está chamando para depois conduzi-las a segui-lo mais intensamente. Agora bem, em Isaías capítulo 49, versículo 2, nós temos exposta a natureza da missão de Mashiach. Quando o Eterno fala com ele, diz: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Eu também te porei como luz para as nações, para que sejas minha salvação até a extremidade da terra. Em Isaías capítulo 49, o que o Eterno está dizendo é que redimir a Israel é uma obra pequena para o Mashiach, que ele tem uma obra maior para fazer. Não uma obra que abandone a obra pequena, mas uma obra que se some à pequena obra, de resgatar Israel e depois, com ele, resgatar as nações. Aí está a missão do servo enviado por Adonai, com supremo poder nesta terra. E, no entanto, é bom destacar que, apesar de todo o poder a ele outorgado, Mashiach ainda é um servo. Ele foi enviado para cumprir o que lhe estava destinado, não para fazer o seu desejo. E ele mesmo diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Agora eu queria falar ao coração de vocês, como crentes na Bessorá, no Evangelho. O que esse texto está dizendo é que aqueles que o Eterno deu para ele não vão se perder, mas serão ressuscitados no último dia. Aqui, embora Yeshua não negue que exista vontade própria no homem, ele nega o poder dessa vontade no sentido de desviar o homem dos caminhos da justiça e levá-lo, assim, à perdição. A missão do Mashiach deve ser, portanto, o resgate de Israel entre as nações e trazer os preservados de Israel
E é só então, quando essa obra acaba, que ele será a grande luz para as nações. O fato de que essa salvação é redigida, antes de tudo, a seu próprio povo, os hebreus, fica vivamente ilustrada no Monte Moriá, quando Abraão, depois de atar o seu filho Isaac sobre o altar, foi detido pelo anjo que lhe aponta o cordeiro de Elohim, o cordeiro que Elohim proveu em sua substituição. Por primeira vez, ficava claro que, embora a redenção não se limitasse a Abraão, pois antes dele já tinham sido salvos e resgatados outros indivíduos, ainda assim, a Abraão se lhe dá uma missão essencial. Ele será o ancestral do Mashiach. Agora, não vamos esquecer que Yohanan, João, ele censurou aqueles que se declaravam semente de Abraão, mas não viviam de acordo com aquilo que a vida de Abraão representava. Eu sou um crente no Deus de Abraão e quero adorar como Abraão adorou, eu devo acreditar como Abraão creu, para que a minha obra não seja obra de um hipócrita, mas obra de alguém que serve de fato ao Eterno. E Mashiach já disse, aqui eu vou comparar o homem que ouve a minha palavra e não pratica, eu lhe compararei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram as tempestades, veio a chuva e a casa caiu. Agora, houve um outro homem insensato. Ele fez a casa na pedra. Sopraram os rios, vieram os ventos, e a casa não caiu porque estava alicerçada. Meus amados, alicercem-se na palavra. Ninguém há de derrubar vocês. Os argumentos podem até ser confusos para serem contestados, mas à luz da palavra, nós temos a resposta e temos a resposta verdadeira. Quero retornar a um ponto e fecho o estudo de hoje. Nós lemos que o Eterno fala a Mashiach, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó. Eu quero enfatizar o fato de que Mashiach é o servo de Adonai, é o grande servo, é aquele que possibilita as grandes transformações. Mas esse servo, cuja pequena missão é resgatar Israel e a grande missão é resgatar as nações, esse servo, ele coexiste com outros servos que são mencionados em Isaías, capítulo 53. Bem, vamos lá. Nós temos o primeiro servo mencionado em Isaías, capítulo 20, versículo 3, é chamado de Evedi Yeshayahu, ou o meu servo, em favor de Isaías. Depois, o meu servo Isaías. Depois nós temos o Evedi Eliakim, o servo de Eliakim, o meu servo Eliakim, o filho de Ilquias, Isaías capítulo 22, versículo 20. O terceiro é chamado de David Evedi, o meu servo Davi, Isaías capítulo 37, versículo 55. O quarto é a nação inteira, é o Israel Evedi, o meu servo Israel, Isaías 40, versículo 8. O quinto é chamado simplesmente de Evedi, o meu servo, não se refere a Israel. Isso se desprende claramente de sua própria missão. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações,
e elas esperarão a sua lei. Eu, o Eterno, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei e te dei por pacto ao povo e por luz para os gentios. Observe que Isaías, capítulo 42, versículo 6, onde o Eterno fala do meu servo, aqui ele está falando do Mashiach como servo, o Mashiach será chamado em justiça e, ao mesmo tempo, explica que ele vai trazer justiça às nações e elas vão aguardar a sua lei. Ou seja, vai chegar o momento em que essa forma dos gentios acreditarem no Mashiach sem lei vai desaparecer do cenário, porque as nações vão buscar o conhecimento da lei divina. Ok? Dito isso, eu gostaria de encerrar lembrando que é missão do Mashiach concluir a sua obra acabada, não só em cada um de nós, mas também em relação ao seu povo Israel. Nele, as obras não ficam inacabadas. Ele é o Rei dos Reis. Ele veio vencendo e para vencer. E nele, nós somos mais do que vencedores. O Eterno abençoe sua palavra, o Eterno abençoe a cada um. E nos encontramos na próxima segunda-feira. Shalom, shalom. Não se esqueçam de deixar seus comentários, de curtir, compartilhar o presente vídeo. Shalom, shalom.